Vamos lá. Agora vamos trazer a Conferência Internacional Cultivo e Tecnologia. Próxima, sobre influência das pragas psicológicas no mercado da cannabis. Idealizador do Grow Know-how, plataforma de concentração de conhecimento ao redor da cannabis, feita de forma colaborativa e holística. Engenheiro químico de formação, trabalha com programação multimídia e web por quase 2 décadas. Dedica-se ao cultivo há mais de 15 anos e há quase 1 década envolve-se em diversos projetos canábicos. Expo Cannabis Brasil convida Rico Tovai Plomelli. Rico? Valeu. Obrigado. Peraí, onde liga? Aqui. Obrigado. Passa a palavra. Gente, antes de tudo eu gostaria de agradecer vocês pela atenção, pelo tempo de vocês. Eu tenho na minha visão que o tempo e a atenção são a pedra fundamental do nosso ser. Então, agradecer vocês por estarem aqui me dando atenção. Eu vou falar sobre um tema que é um tema que eu inventei. Mas eu inventei um pouco por causa da minha experiência, um pouco por causa do que é o meu projeto, o projeto Grow Know-how. Esse projeto, ele nasceu quando eu me mudei para o Uruguai, há 8 anos. Eu já cultivava já há algum tempo, eu já dava consultoria de cultivo há um tempinho um pouco menor, e fui para o Uruguai para me profissionalizar. E ali eu percebi que eu podia desenvolver uma plataforma de conhecimento interna, que poderia ser externalizada, e baseada em cinco passos, 5 ações, né? A primeira é observar a cannabis de forma holística, não ter preconceito, olhar por todos os pontos de vista. A segunda é criar vínculos, e eu fui para o Uruguai exatamente para poder conhecer pessoas que trabalhavam no meio e desenvolver vínculos profissionais, desenvolver vínculos que eu pudesse crescer o meu conhecimento. Investigar e aprender, fazer pesquisa e aprender sobre o que é cultivo, como se dão as escalas de cultivo e como isso vai influenciando o mercado, vai influenciando tudo o que vem a partir do cultivo. É bem importante a gente lembrar que todo o segmento canábico tem como base a planta. E se tem como base a planta, tem como base o cultivo, que é de onde vem a planta que forma o mercado. Refletir sobre o que está sendo aprendido, sobre o que está sendo experienciado, sobre o que está sendo feito, para poder extrair insights e aprender sobre esses insights e concatenar as informações e chegar a conclusões que sejam diferentes, inovadoras, para poder alavancar o mercado. E aí, com isso, o último dos pilares, que é compartilhar o conhecimento, que é o que eu estou fazendo com vocês aqui hoje, numa somatória de várias coisas, vários aprendizados nesses anos, que me chegaram a essa ideia das pragas psicológicas. Então, vou apresentar um pouco como nasceu essa ideia, tá? Dentro das minhas consultorias de cultivo, dentro do trabalho do Grow Know-how, os vínculos que eu faço com as pessoas, eu trato a relação entre nós e a planta de maneira assim muito objetiva, tá? A relação é a espécie cannabis sativa e a espécie Homo sapiens. São 2 espécies. Eu consigo, dessa forma, olhar sem a pessoalidade, porque eu estou vendo 2 seres vivos dentro da natureza interagindo. E essa interação, essa relação com a planta, é de onde partem os conceitos que eu vou transmitindo para as pessoas, para que elas possam conectar-se mais com a planta, mas também conectar-se com o que é a vida dela, como a vida dela resulta nos resultados que a gente quer, ou na qualidade dos resultados que a gente quer, e como disso daí se desencadeia toda a indústria da cannabis. Lembrando que ela é baseada na planta. Então, assim, esses cultivos, essas consultorias, essa experiência prática, junto com esses atores do segmento,
E mais, obviamente, a gente está vivendo na era da informação, é muito fácil da gente angariar mais conhecimento, a gente ir atrás de outras experiências, enxergar experiências que estão sendo praticadas em qualquer lugar do mundo e a gente consegue aprender com ela. Através das consultorias, eu expandi os meus vínculos, eu consegui acompanhar os casos de sucesso, casos de falhas, muitos casos de falhas, e é aí que nasce a ideia das pragas psicológicas, porque eu vi muitos problemas acontecerem, eu participei de muitas decisões de soluções, buscas por soluções, e eles acontecem, os problemas acontecem com muito mais frequência do que a gente imagina. Aí, novamente, né, a solução de problemas faz parte dessa experiência, desses acompanhamentos dos casos. E aí, desse aprendizado, a solução de problemas me apresentou as pragas, né, que são, pelo menos visto por quem cultiva, como sendo o principal inimigo de um cultivo. As pragas, elas podem ser uma maldição, que não é o caso específico diretamente do que acontece com a cannabis, embora, acho que no final da apresentação vocês vão ter uma visão um pouco diferente, mas também pode ser um animal ou uma doença que afeta a planta, que afeta a saúde da planta, que afeta o desenvolvimento, o metabolismo e que, obviamente, afeta o resultado, afeta o que a gente está buscando, o que a gente está dedicando o trabalho para ter esse resultado. E, obviamente, que se afeta a planta, se afeta o resultado, afeta o mercado. Porque, como eu falei lá no começo, ele é baseado na planta. Agora, um animal, quando que ele é uma praga? Um animal, nós somos animais, nós consumimos plantas, o consumo que a gente faz das plantas forma da gente uma praga? Uma vaca, quando come um pasto, ela é uma praga? Ela não é uma praga se ela não está causando um dano a uma produção que é nossa. Se ela não está causando um dano a uma agricultura. E aí vem um ponto crucial do que é a praga, quando que o animal ou uma doença vira praga. É quando ele tem um ambiente propício para uma propagação exponencial, que significa que ele pode se multiplicar muito, muito rápido e, com isso, ocupar muito rápido o ambiente dele, né, que é a causa da infestação. E essa infestação, ela acontece justamente por causa da quantidade de nutrientes, da quantidade de recursos que ela encontra no ambiente propício. Aí vem um pulo do gato que eu percebi a partir dessa experiência que eu tive com muitos projetos diferentes, com diferentes tipos de cultivo, de tamanhos. O ambiente propício a essa propagação, quem cria é a gente, quem cria é o ser humano. Desde o começo da agricultura, que a gente começou a modificar um ambiente multi-espécies para fazer ambientes monoespécies, favorecendo a propagação. Então, quando um animal chega num ambiente em que você tem monoespécie, ele encontra o ambiente propício para fazer a multiplicação exponencial. E aí eu comecei a perceber que a praga, ela acontece muito mais pelo que a gente age do que pelo bichinho ou pela doença. E, novamente, né, enxergar as coisas de fora, como Homo sapiens e cannabis sativa, me ajuda a ver isso daí. Mas então, qual é a pior de todas as pragas, né? Acho que não precisa nem falar, ó. É esse aí, ó. É o ser humano, tá? E aqui eu trouxe um exemplar assim que é dos piores, assim, que é o macho branco e rico, né? Porque eu sou rico, o rico. Mas é só um exemplo, tá, gente? Porque todos que estão aqui
E aí, todos que estão aqui, que são humanos, têm o potencial de ser uma praga, têm o potencial de ser a principal causa dos nossos problemas, tá? Então, assim, reconhecer isso daí e observar de fora me faz agora refletir o que a gente pode observar do ser humano para poder extrair algo que nos ajude a combater o ser humano sem precisar matar ninguém, né? Então, assim, vamos lá. A espécie, essa espécie que somos nós aqui. A espécie tem uma coisa que só existe nessa espécie, que é o campo das ideias. A gente já há muitos séculos, milênios, a gente já funciona através do campo das ideias, a gente se forma. A gente é educado, a gente nasce sem saber nada e é educado. Ideias são colocadas, montadas umas sobre as outras e formam a maneira como a gente vê e a maneira como a gente age. O nosso comportamento é baseado em hábitos que são formados a partir destas ideias. Tá? Os hábitos são as ações que a gente executa de maneira semiautomática ou automática ou regular. E é uma estratégia que a gente desenvolveu, os outros animais desenvolveram também, é uma estratégia para a gente economizar energia. A gente economiza energia na nossa decisão quando a gente delega as ações para hábitos, que resolvem as coisas mais simples e corriqueiras do nosso dia a dia. Só que a gente evoluiu de uma maneira tão complexa e hoje em dia a gente é tão formado por nossas ideias e por nossos hábitos que eles chegaram num patamar enorme de influência sobre o que a gente causa no ambiente que a gente está, ou no ambiente que a gente está cuidando, quando é o caso da planta, né? O feedback loop aqui, que eu coloco na apresentação, é o processo em que os hábitos são formados. E o que é o feedback loop? É uma volta das nossas ações para nós mesmos. É quando a gente age e a gente recebe alguma coisa de acordo com a nossa ação. Geralmente, a gente avalia isso que a gente recebe de volta a partir do benefício que nos traz, a partir do prazer que gera na gente. E aí, esse feedback loop, ele tem o potencial de gerar os hábitos que nos geram prazer, porque esse prazer faz o reconhecimento e faz o loop do feedback. E a gente tem esse carinha aí, o ego, que é o pequeno ditador que vive dentro da gente, e que é muito importante, porque é através dele que a gente consegue agir, é através dele que a gente consegue fazer todas as coisas que a gente faz. É ele que guarda todos os nossos hábitos, é ele que é o controlador das nossas ideias, o gerenciador desse rolê todo aí. Mas ele é um pequeno ditador. Por causa do feedback loop que eu expliquei ali, ele fica buscando se favorecer e criando hábitos que favoreçam esse ego. Então aí já começa a definir um pouco como a gente vai observar a espécie humana para combater as tais das pragas psicológicas. Então agora eu vou começar a apresentar o que eu vejo como praga psicológica. E aí, assim, cortar aqui o tempo, porque já estou quase na metade da apresentação, então, primeiro é a pressa, né? Mais ou menos isso, assim, a gente tá querendo acelerar, está querendo fazer as coisas mais rápido, está querendo terminar antes. Isso daí, eu vejo no cultivo, o reflexo é muito imediato, porque a pressa faz com que as pessoas façam um trabalho mal feito, façam pela metade, e a planta a natureza, ela não responde às coisas feitas pela metade.
ela responde de acordo com que as coisas são feitas. Então, se as coisas são feitas de maneira completa, se as coisas são feitas sem pressa, a natureza responde de maneira completa. E aí os resultados acabam acontecendo de maneira completa também. Então, a pressa, a ansiedade, tudo que a gente quer acelerar o tempo, tudo que a gente quer tentar fazer com que termine antes, o mais rápido possível, para a gente partir para a próxima, isso joga contra a gente. E aí, assim, um antídoto para isso é a calma e a paciência, que são duas coisas diferentes. A calma, ela está no presente, ela funciona na gente estar ali fazendo as coisas tranquilo, sem pressa, sem o desejo de terminar logo aquela tarefa. E a paciência é quando a natureza ou as condições dizem que a gente precisa esperar, que a gente espere tranquilo, sem ansiedade, né? Porque a ansiedade é um filhotinho da pressa. Opa, o número aqui veio errado, porque a praga é a desatenção. Era para aparecer, a presença era para aparecer depois, mas tudo bem. A desatenção é fazer as coisas sem estar ali, presente. Por isso que veio a presença. Até que foi bom que ela veio antes, porque já uso. Você está ali presente. Se junta com a calma, você consegue realmente curar a desatenção. Porque você consegue estar só ali e estar atento ao que está acontecendo ali. Serve para quando está cuidando da planta, mas serve para qualquer outro trabalho ou atividade que a gente exerça, tá? E aí, por isso que, assim, essa palestra, apesar de eu vir de uma tradição de cultivo, ela serve para todos nós, seres humanos, que estão de alguma forma agindo, né? Agindo no universo. A preguiça é a nossa terceira praga psicológica, e assim, essa daqui é forte mesmo. O ditador, o ego, ele gosta de não fazer nada. Então, se ele puder criar algum hábito, criar alguma coisa, que no fim das contas ele vai fazer menos, ele vai tentar criar isso daí. Só que, muitas vezes, o trabalho é árduo. E é árduo mesmo. É trabalho, gente. E aí, a preguiça, ela entra ali no meio e ela vai fazer a gente fazer o trabalho pela metade. Ela, às vezes, até atua junto com a pressa. A gente, com preguiça, a gente faz as coisas com pressa, sabe? E, óbvio, que não vai dar certo. E a maneira que eu vejo da gente tratar a preguiça é com propósito. Se a gente tem propósito, a gente tem estímulo. O propósito é o estímulo. E o propósito não é ganhar dinheiro, não. Tá? Porque a gente está falando de ações diárias, cotidianas. Então, se a gente tem propósito no que a gente está fazendo, se a gente se propõe a fazer uma atividade, e a gente tem um propósito do término daquela atividade, se a gente tem o propósito do que a gente quer atingir com ela, a gente consegue vencer a preguiça, porque a gente tem o estímulo do que é que a gente está se propondo fazer. Aí, depois vem o preconceito. Aqui o preconceito, eu quero deixar bem claro, apesar do preconceito racial, preconceito homofobia, todos esses tipos de preconceito estão encaixados aqui também, mas o que eu quero abranger aqui é a forma mais abrangente mesmo do preconceito, que é o pré-conceito. São as coisas que a gente acha que a gente sabe, que a gente acha que a gente está certo, são os conceitos que a gente tem dentro da gente, e que a gente age a partir deles, não importando muito o que está acontecendo em volta. Tá? Então, um preconceito racial é isso. A gente tem o preconceito de que uma raça é diferente de outra e começa a agir dessa forma. Mas é um preconceito, não significa que seja um conceito real. A cura para o preconceito é a informação, porque através da informação a gente consegue evoluir os nossos conceitos e aí não mais atuar a partir dos nossos preconceitos. A gente consegue ir evoluindo e agregando informação, rompendo com preconceitos e criando novos conceitos, novos hábitos que são mais
mais úteis, né? Vamos para uma outra praga. A predicência. Meio nome até é que eu queria muitos nomes com pre de praga, PR de praga, assim ficou. A predicência é a gente querer prever o futuro, a gente querer supor todas as coisas. Isso faz parte da maneira que o cérebro funciona. É prevendo cada milissegundo que passa, que vai passar, que a gente consegue caminhar, que a gente consegue se proteger, que a gente consegue desviar de um buraco, que a gente consegue parar antes de um carro passar quando a gente está atravessando a rua. Só que quando a gente exagera na predicência e começa a viver na predicência, viver no futuro, viver na presunção, viver achando que aquilo que os nossos preconceitos fazem a gente pensar que vai ser o futuro e a gente se pautar a partir dessa predicência, isso daí é uma praga, gente. Isso é uma praga e leva muitos projetos ao fim, à falha, ao problema, a acabar. E o antídoto para a predicência é o conhecimento. Porque o conhecimento, ele vai mostrar para a gente que essas coisas que a gente fica predizendo, que a gente fica presumindo, elas têm um amplo espectro de probabilidade de não acontecer. Porque elas estão num tempo que não é o tempo presente. E o conhecimento faz com que a gente enxergue isso de forma mais clara. Porque a gente consegue enxergar quais caminhos são mais possíveis. Então a gente consegue enxergar as improbabilidades das nossas predicências, né? E a gente consegue evitar viver na predicência. Próxima praga é a prepotência. Olha só, estou conseguindo várias com o pre. A prepotência é mais ou menos como a predicência, mas em relação ao nosso poder, o que a gente pode fazer. Achar que a gente pode, achar a gente está achando que a gente pode, encara achando que a gente pode, mas no fim das contas a gente não pode. A prepotência também leva os projetos a resultados inesperados, os cultivos e todo tipo de projeto. E a predicência dá para combater com a prepotência, dá para combater com a experiência. Por quê? Porque a experiência ela vai gerar para a gente as oportunidades práticas, reais, não supostas, da gente criar os feedback loops e aprender novos hábitos para vencer a prepotência com novas potências que sejam potências que a gente já tenha reconhecido. A gente só consegue reconhecer a nossa potência com a experiência. É só fazendo e vendo o resultado bem feito que a gente consegue vencer a prepotência e entender qual é a nossa potência mesmo, qual é o nosso potencial, o que a gente consegue realmente fazer. Aí vem essa aqui que está ficando cada vez mais perigoso o negócio. A praga está ficando cada vez mais violenta aqui, assim. A ganância. A ganância, ela tem um aspecto muito particular dela, que é muito, muito perigoso, é que ela leva ao acúmulo. A ganância faz com que o foco das ações seja direcionada para o ego, de maneira que o ego acumule, que o ego tenha mais controle, tenha mais poder, tenha mais dinheiro, tenha mais coisas, né? Ela leva tanto aos acumuladores de lixo como aos acumuladores de dinheiro bilionários. A ganância, ela também leva os projetos ao fim, e ela, eu acho que é um dos que mais, uma das pragas psicológicas que mais atuam contra os projetos, tanto projetos de cultivo, quanto os projetos em geral, na vida, assim. Nos projetos de cultivo eu consigo ver quando as pessoas vêm com o cifrão nos olhos, com a intenção do que vai ganhar lá na frente, o tamanho da decepção quando não chega no resultado. Porque a ganância, ela usa todos de cima para poder se satisfazer. Ela quer tudo mais rápido, ela não se importa com qualidade, com atenção, ela passa por tudo isso daqui. Então, por isso, ela é muito, muito nociva.
E aí a ganância, como que a gente trata a ganância? Como que a gente trata essa vontade de acumular, de querer para gente, para direcionar para o ego? A empatia e o equilíbrio. A empatia é a gente entender que não é tudo para o ego e que a gente pode também fazer do ego para fora, do ego para o todo, né? E o equilíbrio é para chegar no equilíbrio do não acúmulo. O acúmulo, ele gera catástrofe. Todo acúmulo, se você um terremoto, ele é um acúmulo de tensão entre placas tectônicas que, quando chega num certo ponto, esse acúmulo, de alguma forma, ele estoura e aí gera uma catástrofe. Tudo, um relâmpago é um acúmulo, é uma catástrofe. Então, o acúmulo tem a tendência a gerar catástrofes. E o equilíbrio busca amenizar o acúmulo para evitar essas catástrofes. Aí vem essa outra que é uma praga que, ela, a princípio, ela parece como sendo externa, né? Porque o privilégio, a gente nasce com privilégio. Eu que mostrei ali como exemplo assim, o privilegiado homem branco aqui, sabe? Então, mas o privilégio, ele é aceito ou não aceito. A gente pode combater o privilégio dentro da gente, mesmo que a gente herde esse privilégio. E a gente não precisa viver com ele. A gente não precisa achar que a gente tem privilégios sobre outras pessoas, sobre outras coisas. E aí, a humildade ajuda a gente a resolver essa situação. Porque a gente olha as outras pessoas e, inclusive, dependendo do grau de humildade, você consegue enxergar as plantas, os animais, outras pessoas, essa caixa de som, esse microfone. Com bastante humildade, a gente vê que privilégio todos temos de estar aqui, né? Aí, a rivalidade, quando soma com todas essas coisas, começa a colocar um ser humano contra outro. É a competitividade. Não quero que levem a mal, que a competitividade ela pode ser uma boa ferramenta para a gente se melhorar. Mas, quando ela gera a rivalidade, quando ela coloca um ser humano contra outro, aí, e quando vai acumulando com essas outras coisas, com a ganância, com o privilégio, aí a gente vê nascer as diferenças de classes sociais, a gente vê todo tipo de abuso de um ser humano ao outro, quando chega na rivalidade, tá? E aí, a forma de a gente combater a rivalidade, essa praga psicológica, é a cooperação. É enxergar que o trabalho que é feito em conjunto e não um contra o outro é muito mais eficiente, é muito mais produtivo, tem muito mais capacidade de crescer, de evoluir, de dar certo, como as pessoas gostam de dizer assim, né? Vamos lembrar que certo e errado é relativo. Então, cooperação combate a rivalidade. Aí vem a propaganda. Está acabando, viu, gente? Está acabando. O slide já está acabando aqui. A propaganda. Qual é o problema da propaganda? A propaganda é você querer mostrar algo que não é exatamente. Porque eu trabalhei por quase 20 anos em desenvolvimento multimídia para publicidade e propaganda. Então, eu sei bem assim como funciona o rolê. A propaganda é uma mentira. Propaganda enganosa é um pleonasmo, a gente está falando da mesma coisa. Porque se precisar de propaganda, é porque o produto não se garante. Então, quando a pessoa precisa propagar algo que é para criar a imagem nos outros, que não é exatamente a imagem real, mas para tentar fazer com que os outros entreguem para ela as coisas que satisfazem o ego, que satisfazem os outros feedback loops das pragas psicológicas, essa propaganda começa a agir contra, porque ela gera os desequilíbrios, ela gera os acúmulos, ela se soma a todas as coisas ali. E, para combater a propaganda, honestidade. Ser sincero, ser transparente, ser honesto, não querer propagar algo que não seja
verdade, que não seja de verdade o que é. E aí, esse conjunto da obra aqui, essas pragas psicológicas todas, que a gente vê em todos os seres humanos, por isso que eu botei a minha foto, tá? Elas todas reunidas formam o egoísmo. E o egoísmo, ele pode ser traduzido como a pior praga que o planeta Terra já teve contato. É ele que está causando todos os grandes problemas que a gente pode enumerar hoje em dia. E ele é alimentado pelos feedback loops desses hábitos aqui, tá? Então, para terminar, tenho poucos segundos para terminar, umas dicas para a gente combater o egoísmo. A gente tem que reconhecer o próprio egoísmo. O egoísmo que a gente combate é o nosso. Não adianta a gente querer reconhecer o egoísmo do outro, porque o outro se vira para resolver o dele. Então a gente precisa reconhecer que a gente é egoísta, a gente precisa reconhecer que a gente tem o pequeno ditador na nossa mente, que faz a gente agir de acordo com aquelas pragas lá. A gente tem que prestar atenção. Prestar atenção é a parada do fazer calmo, estar presente. Tá concatenando com alguns dos antídotos às pragas que eu mencionei ali. Então é muitíssimo importante. E não sei se vocês lembram, quando vocês chegaram aqui, a primeira coisa que eu fiz, eu agradeci vocês pela atenção e pelo tempo de vocês, porque eu realmente acredito que a atenção é a coisa mais importante do ser humano. Ela somos nós o tempo inteiro. Tá? Então, ela é 24 horas de nós. Identificar os hábitos egoístas. Não é só reconhecer o próprio egoísmo, mas tem que identificar cada um dos hábitos. Cada uma das coisas que a gente vai fazer meio que sem pensar, e que a gente consegue identificar algumas daquelas características que foram apresentadas ali. É importante também a gente questionar as nossas vontades, porque as vontades, elas são aqueles hábitos das pragas dizendo para a gente o que a gente deve fazer. E aí, as nossas vontades, muitas vezes, são as vontades do pequeno ditador, o ego. E a gente tomar um pouco de cuidado, prestar atenção e questionar as nossas vontades, a gente consegue identificar os hábitos egoístas. E aí a gente consegue, aplicando as outras dicas para cada um dos hábitos, a gente consegue ir revertendo. E praticar a ação desinteressada. Essa daqui para quem conhece os Hare Krishna, para quem já leu o Bhagavad Gita, sabe do que está falando, mas basicamente é você deixar de ser egoísta, deixar de fazer por você só, com interesse em você só, e fazer para o todo. Não é fazer para os outros, é fazer para o todo, fazer para que o ambiente em volta seja um ambiente não para pragas psicológicas, mas para abundância. E é você que dá a abundância para o ambiente. E se desapegar do resultado. Isso daqui é bastante importante, porque o apego ao resultado alimenta aquelas pragas psicológicas. Porque aquelas pragas, elas estão querendo aquele feedback loop. E se a gente alimenta o nosso apego ao resultado, a gente ou se frustra, e a frustração, o pequeno ego lá, o pequeno ditador, vai querer achar a culpa em alguma coisa que vai gerar mais problema, ou a gente se decepciona, ou a gente faz de tudo para chegar no resultado, e aí a gente também dá os nossos tropeços por causa das atitudes apressadas ou preguiçosas e etc. E maconha cultivada com amor, isso também faz muito bem para combater o egoísmo, tá? Concluindo, as pragas psicológicas são uma ideia. Elas estão no campo ideal, elas funcionam dentro da nossa mente, elas são totalmente controladas por nossa decisão, e a gente pode mudar de ideia. Então, sempre que identificar,
pode mudar de ideia. Todo mundo pode mudar de ideia. Então, todo mundo pode combater, não precisa glifosato. E é isso aí, galera. Muito obrigado.